Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós falaremos sobre as palavras interrogativas. Suponhamos a seguinte frase: Doug visited the apartment yesterday. Doug visitou o apartamento ontem. Como eu transformaria em pergunta, nós já aprendemos. Lembre-se que o verbo está no passado simples e não envolve o verbo to be, logo nós teremos de utilizar o quê? To do, no passado como verbo auxiliar. E quando temos o verbo to do como auxiliar, você deve lembrar, somente ele é conjugado. Did Doug visit the apartment yesterday? Doug visitou o apartamento ontem. Mas e se eu quisesse perguntar, pessoal? Por que Doug visitou o apartamento ontem? O que Doug visitou ontem? Quando Doug visitou o apartamento? Qual apartamento Doug visitou? Para isso, nós usaremos as palavras interrogativas. Mas para fazer essas perguntas, pessoal, nós precisaremos das palavras interrogativas. E hoje nós vamos estudar as 6 mais comuns, que são what, o que, why, por quê, where, onde, when, quando, who, quem e how, como. Suponhamos a seguinte frase afirmativa: Susan exercised with my mother's dumbbells in my apartment last night. Susan se exercitou com os halteres da minha mãe no meu apartamento ontem à noite. É uma frase propositalmente convoluta porque dá para fazer muitas perguntas sobre ela. Se eu quiser perguntar, por exemplo, quando Susan se exercitou, é muito simples, nós só pegaremos a pergunta e adicionaremos a palavra interrogativa when antes. Veja, did Susan exercise? Susan se exercitou? Se tornará when did Susan exercise? Quando Susan se exercitou? A resposta, Susan exercised last night. Susan se exercitou ontem à noite. E se eu quiser perguntar onde, where, Susan se exercitou? Mesma coisa, só mudaremos a palavra interrogativa que usaremos. Did Susan exercise? Susan se exercitou? Se tornará where did Susan exercise? Onde Susan se exercitou? E se eu quiser perguntar como Susan se exercitou? How? Did Susan exercise? Susan se exercitou? Vira how did Susan exercise? Como Susan se exercitou? E se eu quisesse perguntar por que Susan se exercitou? Why? Faremos exatamente como nos outros itens para saber como utilizar porquê. Why? Did Susan exercise? Susan se exercitou? Se tornará why did Susan exercise? Por que Susan se exercitou? O enunciado não nos disse o motivo. Mas tome uma nota, pessoal. Para perguntas que começam com why, toda resposta começará com because. Por quê? Sabe como nós fazemos porquê separado para perguntas em português e porquê junto para respostas? Então, são duas palavras distintas. Mesma coisa em inglês. Nós utilizaremos why como porquê de perguntas e utilizaremos because como porquê para respostas. Mas e se eu não souber que Susan se exercitou? Se eu só quiser perguntar o que ela fez ontem à noite, what did Susan do last night? O que? What? Nós já aprendemos o verbo fazer, então basta traduzir a pergunta, o que Susan fez ontem à noite. What did Susan do last night? O que Susan fez ontem à noite? Vamos lembrar, o verbo to do é o verbo fazer em português. Mas vamos um passo adiante. E se eu não souber quem se exercitou com os halteres da minha mãe? Então nós teremos de utilizar a palavra interrogativa who, que é o equivalente a quem em português. Só que aqui há um porém, pessoal. Who dispensa o verbo to do como verbo auxiliar. Você usa who como se fosse o sujeito de uma oração afirmativa. Não é necessário reorganizar a frase para utilizar who. Por exemplo, who exercised with my mother's dumbbells? Quem se exercitou com os halteres da minha mãe? Resposta: Susan exercised with my mother's dumbbells. Ou seja, para responder uma pergunta com who, basta que eu repita a pergunta somente trocando o who pelo sujeito da oração. Então, pessoal, por hora é tudo, mas você tem de saber que existem mais palavras interrogativas, como aquelas que se focam em quantificar e especificar o objeto, como whose, how much, how many. Elas terão uma aula específica para ela. Então já deixa um gostei e vamos continuar.